Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Começa agora na Web Rádio Fraternidade o programa Fala Garoto! Fala Garota! Um papo bem legal com você. A apresentação do expositor e escritor espírita Adeilson Salles. Garoto, garota, estamos chegando com alegria no coração e com muita vontade de dividir o Espiritismo com você. Aquela mensagem espírita que esclarece, que faz bem ao nosso coração e que principalmente chega no teu coração juvenil com uma força muito grande para te ajudar a enfrentar as dificuldades da vida juvenil. Nós não vamos nos cansar de repetir que estamos muito felizes com a repercussão do Fala Garoto, Fala Garota aqui na nossa web rádio Fraternidade, essa emissora do bem que faz tanto bem a tantos corações. Agora com essa preocupação com o coração do jovem, do garoto, da garota, dos pais, enfim, de toda a família. É uma preocupação constante espalhar essa mensagem que ajude o jovem nos momentos difíceis da sua juventude, no momento de tomar decisões, nos instantes em que as baladas acontecem, quais as consequências para os nossos atos, quais as consequências espirituais na vida juvenil, de tudo aquilo que encanta o coração do jovem, que é tão fascinante e que em algumas situações pode trazer consequências aí delicadas para o resto da encarnação. Nós sempre afirmamos que é muito importante organizar a vida. É muito importante ter uma agenda. Você vai para a escola, você vai se preparar para o Enem, você tem trabalho para fazer, tem que pesquisar e tal, enfim. Tem também, é claro, o passeio, a balada, o namoro, aquela pizza com a galera. Tudo isso tem que entrar na agenda. Mas tem uma outra agenda especial, aquela agenda do nosso coração, aquela nossa agenda espiritual. A gente precisa cuidar do corpo, fazer a higiene, mas precisa também alimentar o coração, alimentar a alma. Então é preciso ter uma agenda cristã, como a que Chico Xavier psicografou, trazendo umas mensagens muito legais, curtinhas, e com muita dinâmica para a nossa vida. Então eu quero abrir esse nosso encontro, antes de falarmos sobre o tema desse nosso quadro, com uma mensagem da agenda cristã, que eu desejo que seja a agenda também do teu coração, aquela agenda que te acalme, que traga serenidade para o teu coração. Eu sei que é difícil hoje viver a juventude, é um desafio constante, em todos os sentidos. Mas é muito prazeroso também viver esse momento da tua encarnação. Então nos diz André Luiz no livro Agenda Cristã, numa mensagem muito interessante, curtinha para a gente pensar, para que a gente possa agendar como os nossos compromissos também esse tipo de comportamento. Não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É muito importante que nós tenhamos aquela higiene, aquela asepsia bucal. Escovar os dentes, andar com a boquinha perfumada. Principalmente quando o garoto for beijar a garota ou a garota for beijar o garoto. Mas é importante que ela não tenha a capacidade de ferir,
que o coração não esteja envenenado, para que palavras infelizes não possam ferir outras pessoas e magoar aqueles que nós amamos. Está aí, para a nossa agenda espiritual. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. Ok, garoto, garota? Olha só, eu tenho encontrado e tenho conversado com muitos jovens e eles têm me falado, as garotas principalmente, de um assunto muito sério na vida dos nossos jovens. Sabe como é? O pessoal anda ficando e não anda se cuidando. Já quer viver as experiências do sexo e muitas vezes sem estar preparado para as consequências da prática de um sexo sem os cuidados necessários. Tudo implica em consequências. Cada ação que a gente pratica traz uma reação e uma consequência para a vida de todos nós. E eu tenho encontrado muitas garotas grávidas. E o pior de tudo é que elas ficam grávidas e os garotos que tiveram aquela intimidade com elas não assumem, não querem se comprometer. Mas diante de uma situação como essa, tão delicada, que nos convida a uma mudança de vida, nós precisamos ter alguns cuidados e, principalmente, avaliar com muito carinho a mudança que uma gravidez traz para a vida de um jovem, de um garoto ou de uma garota. Antes de mais nada, é preciso pensar neste ser que está vindo aí pelas portas da maternidade da garota. E, evidentemente, muitas dúvidas chegam no coração e na mente da garota. E é preciso que ela busque ajuda, busque conversar com os pais, conversar com as pessoas com as quais ela mantenha um estreito laço de amizade, de confiança, de carinho. Porque é um período que não dá para se atravessar sozinho. É claro que o aborto está fora de cogitação. Já que nós queremos viver as experiências da vida adulta, e o sexo é uma experiência da vida adulta. Mas é claro, e sabemos, não podemos fechar os olhos e fingir que não está acontecendo, que muitos garotos e garotas estão começando a sua vida sexual muito cedo. Por isso que é imprescindível que se converse sobre o assunto, que se tenha esclarecimentos sobre o assunto com relação aos riscos de gravidez, com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Como eu disse no começo do nosso bate-papo, toda ação traz uma reação. Quando você vai entrar no mar, você sabe que vai se molhar e que precisa tomar cuidado, principalmente se você não sabe nadar. Chega um momento em que pode te faltar os pés e você se afoga e morre. Então, quando você vai à praia, você recebe a orientação, por isso existem salva-vidas e bombeiros, e placas de aviso, para que você não avance naquela área sob o risco de perder a vida, sob o risco de se afogar. Falar sobre a vida sexual, sobre gravidez, sobre doenças sexualmente transmissíveis, nos orientam, trazem, as informações são muito importantes para que no instante em que você vá decidir pela sua vida, você esteja muito certo do que está fazendo. A vida adulta traz muitas implicações e responsabilidades. A vida juvenil também. Na infância também. Na transição da vida juvenil para a vida adulta, o jovem evidentemente quer ser independente e viver as coisas como ele deseja viver, da forma como quer viver. Mas, se porventura você garota, você garoto que me ouve agora, está passando pela consequência de uma gravidez,
por uma consequência de uma vida já sexual iniciada prematuramente e uma gravidez inesperada aconteceu, é preciso que não se veja isso como o fim do mundo, porque não é o fim do mundo. Mudanças ocorrerão na vida do garoto e da garota. E é preciso que se tenha responsabilidade, principalmente respeito. Eu não estou aqui falando que as pessoas devam se casar, se obrigar a casar, se não existe amor, e que a gravidez tenha sido uma atitude, vamos colocar entre aspas, resultado de uma inconsequência, porque não se preservaram, não se cuidaram, a fim de poder evitar. Mas se aconteceu, é preciso ser responsável. É preciso ter responsabilidade com a vida que vai chegar, com esse espírito que volta ao mundo, necessitando de apoio, de carinho e de proteção. Então, garota, garoto, busque ajuda, converse. É um assunto muito importante e muito especial. E não vai faltar ajuda e não faltam orientações das pessoas e de órgãos governamentais, de saúde, para que você possa levar a bom termo a gravidez. Veja isso como uma bênção de Deus na sua vida, mesmo que não tenha sido programada. É uma oportunidade de vivenciar uma experiência plena de amor, em que, por mais que a sua vida seja afetada, você deve ter responsabilidade, porque foi você que procurou e acabou vivenciando esse momento. Então erga a tua cabeça. O amor, certamente, desse ser que vai chegar, vai compensar qualquer mudança, por mais drástica e grande que seja na sua vida. Valeu? Nós vamos nos encontrar de novo aqui na nossa Web Rádio Fraternidade, com o garoto, com a garota, falando com o garoto, falando com a garota, falando com os pais, falando com as mães. Escreva para nós, jovem@radiofraternidade.com.br. Nos vemos novamente aqui nas ondas de paz e de amor da Rádio Fraternidade, a emissora do bem. Você acompanhou aqui na Web Rádio Fraternidade o programa Fala Garoto! Fala Garota! Um papo bem legal com você. Apresentação do expositor e escritor espírita Adeilson Salles. Ajude a fazer o programa. Pergunte, sugira temas, escreva para jovem@radiofraternidade.com.br. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.